Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá, vamos para mais um podcast. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES e compartilhe com seus amigos e parceiros e nos ajude a entregar cada vez mais longe esse conteúdo que a gente está produzindo. Lembrando, toda semana tem episódio novo aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos nas plataformas de áudio. Então não deixa de conferir enquanto você estiver aí fazendo seus projetos, estiver dirigindo, compartilha com os amigos. Tem bastante conteúdo sendo produzido com muita qualidade para você. Essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também o Instagram do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui nossos colegas engenheiros civis, o Diego Romerich e a Jaine Dranca, para bater um papo sobre o universo da engenharia diagnóstica. E sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Então, para começar, são duas pessoas, então eu vou primeiro começando com o Diego, né? Quem que seria o Diego? O Diego é um profissional hoje, engenheiro civil, empresário, né? Me formei em Passo Fundo, na UPF, Universidade de Passo Fundo, final de 2009. Tá, tenho já 14 anos de profissão, né? Desde que eu me formei, eu já me credenciei nos fóruns da região de Passo Fundo para ser nomeado como perito, né? Desde então eu fui nomeado, né? Bastante a JGs, vamos dizer assim, né? Assistência judiciária gratuita, né? E desde então eu fui adquirindo experiência já nessa época, né? O meu pai, que é engenheiro agrônomo, ele já era perito bastante nomeado na região, né? E ele sempre falava para mim antes de me formar: Diego, eu vou te levar a te apresentar para os juízes para tu ser nomeado, porque é uma área da engenharia civil que tem bastante futuro. Tá tendo uma demanda bem interessante, né? Principalmente na parte de avaliação de imóveis. Ele falava que ele faz na parte agronômica, rolava muito isso, né? Então, aí a gente se apresentou para os juízes e eu acabei sendo nomeado. Concomitantemente também eu fazia muitos projetos, né? Projeto arquitetônico e sanitário, fazia estrutural até também. E por conta própria ou em alguma empresa? Por conta própria. Por conta própria. Eu trabalhei, na verdade, para uma empresa, uma construtora, logo que eu me formei, por um empreendimento de 30 pavimentos, né? E eles me possibilitaram poder estar trabalhando em conjunto com as minhas perícias e dentro do canteiro de obras, né? Eles me assinaram carteira como engenheiro civil, mas eles me davam liberdade para poder estar atuando como perito, fazendo projetos, enfim, né? Eu trabalhei 3 anos e meio lá. Com o tempo de obra, eu estava muito sobrecarregado lá e o meu salário aumentou, porque o combinado foi dele me aumentar gradativamente, e, enfim. Acabei saindo de lá, né, por opção dele, porque eu tinha delegado muitas funções. Contratamos estagiário, contratamos secretária, contratamos um monte de gente para tirar a carga de trabalho de mim, e eu estava fazendo mais minhas coisas por fora do que na obra, né? E ele acabou: Diego, vamos ter que te desligar, né? Eu não preciso mais de ti. Obrigado por tudo que você fez. Resolveu a casa, né? A obra já estava com a estrutura quase pronta, né? Aí eu resolvi abrir a minha própria empresa, né? Porque eu já tinha um movimento de clientes, nomeações bem... Até hoje eu sou nomeado lá em Passo Fundo bastante, né? E aproveitando já, falando sobre isso, eu tenho uma filial lá, né? Hoje eu tenho a empresa em Itapema, Santa Catarina, e tenho uma filial lá em Passo Fundo, que eu tenho um sócio lá, né? Que é o Henrique Bertolini, tá? Eu conheci ele... na transição minha para Santa Catarina, eu acabei conhecendo ele. Ele era meu funcionário e ele acabou se tornando meu sócio. E o que te trouxe a Santa Catarina? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, litoral. Entendi. Na verdade, eu aliei, né? Eu aliei o útil ao agradável. Por quê? Eu vejo que tem uma demanda bem forte aqui em Santa Catarina também, nessa parte pelo desenvolvimento, né? Que
que o litoral catarinense está tendo, né? A região desde Florianópolis até Joinville está tendo muitas construções, enfim. E a minha experiência dentro do canteiro de obra me fez crer que o canteiro de obra não é para mim, eu não quero mais. Porque essa turma da engenharia diagnóstica não gosta de canteiro. Mas é necessário passar por essa fase, né? Não, é brincadeira interna aqui, mas a gente... o canteiro ele tem um desafio, né? Porque a gente está acostumado a ficar dentro de um ambiente mais organizado e vai pulando de obra em obra, e cada obra tem gente que cuida muito bem, mas tem obra que é terrível, né? O cara não consegue achar absolutamente nada, né? E aí atrapalha, dificulta o trabalho, né? E a gente acaba fazendo essas brincadeiras, mas... Muito da obra lá eu aprendi o que não fazer, né? Não o que fazer. Eu aprendi muita coisa que foi feita errada lá e passavam por baixo dos panos, coisas lá, e depois a gente descobre por que tem as patologias nas obras. Exatamente, né? mas era o que eu ia falar na sequência. Se a gente pegar e levar em consideração que nesses momentos tem um aprendizado, poxa, às vezes tu vai lá, fissura, vai ver como é que o cara está lidando com argamassa, vai ver como o cara está lidando com concreto, Exatamente. Vibrando, acha que não tem problema nenhum, fazer de qualquer jeito, entendeu? Exatamente. E parede fora de prumo, com um reboco enorme, entendeu? Falta de esquadro nas peças. Sim. A própria estrutura toda desalinhada, com falta de prumo no prédio, tu tem que tapar com o reboco. E depois tu não sabe por que o reboco está com problema, né? Eu acompanhei um caso, não na parte de engenharia diagnóstica, né, mas com relação a planejamento e controle. Nós tivemos num edifício de 8 andares uma variação de 17 para 18 centímetros na base do prédio. Cara, como é que tu vai corrigir isso aí em reboco, entendeu? Olha quantas camadas, e mesmo assim, né, as primeiras camadas não aguentam mais a resistência, né? Não tem resistência para aguentar aquilo, né? Exatamente, e daí começam a aparecer os problemas, né? Sim. E é engraçado que mesmo construtora que tem controle de qualidade e tal, quando a gente vai fazer um recebimento, uma entrega de obra, ainda fica surpresa com a esquadria não tá funcionando, ou tá fora de prumo, ou queda de piso, ficam admirados, assim, que, nossa, como é que isso aconteceu? Exatamente. Então, já aproveitando, né? E quem seria a Jaine, hein? Então, eu sou natural de São Bento do Sul, aqui no norte de Santa Catarina, e em 2015 eu vim pra cá, pra Joinville, pra estudar na UDESC, engenharia civil. Bem porque eu comecei civil, eu não sei. Um dia eu acordei e falei, vou fazer civil. E foi, né? E aqui, quando eu comecei a faculdade, eu achava que, engenharia, quero ir pra obra, né? Aí, do terceiro ano, mais ou menos, eu tive experiência em canteiro. Mas não precisou mais que 6 meses para não ficar ali, né? E aí, nessa época, surgiu também a ideia do TCC, que, enfim, estava visitando a cidade do meu namorado e lá tinha um prédio abandonado. Aí eu olhei para o prédio, ele querendo me mostrar a cidade, e falei, o que tem que fazer para retomar essa obra? E aí surgiu a ideia do TCC, e como envolve uma obra paralisada, envolve patologia, manifestações. E aí que entrou nessa área, porque na UDESC a gente não tem essa matéria de patologia, assim como várias outras universidades no curso de civil, né? Então, na minha faculdade, meus professores nem sabiam. Claro, tratavam com problemas de construção, mas não chamavam isso de patologia das construções. Então, o meu orientador não era dessa área em específico, mas ele sabia de alguém que tinha uma obra parada, me indicou, e aí eu fiz um estudo de caso, de uma obra que até ano passado foi entregue, aqui perto da Avenida dos Príncipes, na Rua dos Príncipes, aqui no centro de Joinville. Então, foi o estudo do que o que eles tiveram que fazer para retomar aquela obra. Então, como era uma construtora que faliu, eu sei qual é a obra que está falando. Qualidade foi... Exato. Ela ficou 4 anos parada. E aí... E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Paulinho Silva, que fez o estudo do bolor que tinha na fachada e descobriu que era derivado da fundição tupi, que fica do outro lado da cidade. Achei aquilo incrível, né? E ele esteve visitando a obra recente e falou que ela foi concluída. Enfim, aí o Paulinho falou dessa obra, ele comentou disso. O Paulinho esteve aqui. Eu não sei se ele falou no podcast ou se ele falou nos bastidores ou no café de negócios, mas ele falou. Falou dessa obra, velho. Eu achei Morada dos Príncipes ou Vivenda dos Príncipes. Isso, algo assim. Acho que é morada.
E aí eu achei o máximo, É uma né? obra relativamente grande em número de unidades, Sim. ela não é tão alta, ela tem acho que 8 pavimentos, uma Isso, coisa algo assim. assim. Só que tem bastante unidade, porque as Então. unidades tinham tamanhos diferentes. O projeto, em termos de conceito, ele era bem interessante para a época, porque ele está bem posicionado na região central, então ele atendia vários públicos. Atendia aquele público que queria um apartamento menor, porque é o cara que fica pouco tempo em casa, mas aí atendia também aquele público que já tinha família, só que a construtora, por alguns problemas de gerenciamento, acabou entrando quebrou, né, literalmente. Sim. E aí ficou a obra estava, acho que ela parou na estrutura, acho que ela terminou a estrutura, fez algumas alvenarias. Alguma coisa de reboco, mas não tinha nada ainda de esquadrias. É que a minha esposa trabalhava para um plano de saúde do estado que ficava na mesma rua, então eu vi a obra acontecendo. E aí, a parte de alvenaria e reboco, posso estar aqui fazendo uma inferência errada, mas quem olhava de fora, a impressão que era o seguinte: estava ruim já, a gente já escutava o ruído no mercado. Sabe quando tu vai lançando frente porque os caras estão parados? Estava meio fora do tempo para fazer aquilo, pelo menos olhando de fora. Então, deve ter sido um monte de problema em cima de problema, coisas que provavelmente tiveram que ser removidas e refeitas, enfim. Bem teve complexo. Situações bem complicadas, assim, de soluções que foram tomadas. E aí, eu não entrei nesse mérito no meu TCC, mas eu não entrei no mérito financeiro da coisa. Sim. Porque foram feitos orçamentos com empresas para fazer a recuperação da obra, e é aquele momento que você não pode nem jogar muito para cima, nem muito para baixo. E vai da experiência da empresa ver que vão ter surpresas, né? Então, isso teve muito, né? Às vezes você se depara com um problema, acha que é só uma bicheira no concreto, por exemplo, mas vai ter que tratar de uma corrosão de armadura, algo muito maior. Então, no TCC eu parei na análise do que foi feito de solução e o que a bibliografia fala a respeito, né? Para fazer essa análise, né? Se realmente o que a gente vem vendo de tratamentos, né, da área de patologia é o que realmente se aplica no mercado, né? Então, foi bem interessante, e a partir disso que veio a ideia de patologia. Nossa, alguma coisa assim, nada a ver. E o prédio abandonado, vou fazer sim, e aí o prédio na cidade do meu namorado continua abandonado, então lá dá pra fazer um mestrado, talvez, né? Não sei. E aí, com isso, pela UDESC eu consegui a bolsa para fazer intercâmbio. Então, final de 2019 eu fui para a Universidade do Porto e fiz matérias lá eles têm a graduação, os 3 anos iniciais é como se fosse a nossa graduação, e os 2 anos finais eles já chamam de mestrado integrado. Então, são matérias como se fosse já de uma especialização aqui do Brasil, né? Então, aqui, pelo menos na UDESC, nos últimos anos a gente estava bem mais leve de matérias. Quando eu cheguei lá, era sentar e estudar, porque era muito pesado. Apesar de serem 5 matérias só, que a gente estava acostumado a fazer 12, 10, era muito puxado. E aí eram na área de patologia. Então, com as referências que eu utilizei para fazer o TCC, eu acabei tendo aula. Então, foi um negócio muito mágico, né? E foi bem interessante. E aí, quando eu retornei, deu pandemia. Então, o último semestre da faculdade foi à distância, foi tudo meio conturbado, mas acabou também que buscando oportunidades de estágio e coisas assim, né? Porque quando eu voltei, eu não estava mais trabalhando onde eu estava antes, eu acabei achando a Merich. E aí, aqui em Joinville, é difícil você entrar no mercado de trabalho sem ser estagiário. Talvez por ter as universidades aqui, o pessoal que é estagiário, que a gente está estudando. Então, por eu estar me formando, foi muito difícil conseguir alguma coisa. Pior que é bem assim mesmo. Então, eu acabei encontrando em Itapema, uma cidade que eu nunca tinha ido, só passado na BR. Então, foi bem legal de ver uma empresa que era da área. Então, eu mandei currículo, o primeiro nem foi visto, né, mas tudo bem. Aí, depois, ele foi respondido, eu fiz entrevista, levou um tempo até eu começar lá mesmo, né? E aí, inicialmente foi na área de avaliação de imóveis, que era o que tinha mais demanda no escritório, mas na entrevista a gente já tinha conversado sobre perícia judicial. Era uma área que eu tinha bastante interesse e até estava fazendo um estágio remoto de uma empresa de Minas Gerais, que foi um processo seletivo meio louco ali durante a pandemia, né? Que elas abriram para fazer seletivo para o Brasil inteiro. Então eu já estava tendo uma noção de perícia judicial, né? E aí foi legal ver uma empresa que fechava com tudo que eu queria trabalhar na área, né? Porque eu nunca tinha visto isso na faculdade e aqui em Joinville
né? Até então eu não conhecia muitas empresas nessa área, né? O pessoal também no curso era muito focado em projeto ou execução de obra. É isso que existe no mundo, né? Então foi bem legal ver uma empresa que tinha, né, a oportunidade de trabalhar com essa área da patologia. Né? E aí depois buscar especialização nisso. E foi surgindo coisas no caminho, né? O ADPAT e todas as outras oportunidades. Ah, que legal, bacana. Eu até ia perguntar pro Diego, mas aí depois ele já explicou, né? Porque não é muito comum engenheiros, assim, buscarem ser perito judicial, né? Geralmente nem sabe que tem essa possibilidade. Mas daí o teu pai já trabalhava como perito, né? E já mostrou ali o caminho se não fosse ele, eu não ia saber. Né? Eu ia para a engenharia tradicional, vamos dizer assim. E como era, na época que eu me formei, não existia engenharia diagnóstica, o termo. Sim, verdade. Né? Não existia, eu nem sei, manifestação patológica, eu acho que deveria existir, né? Óbvio. Mas... Acho que só chamava de patologia, né? Patologia. Manifestação patológica já é novo, já, esse conceito. Exatamente. Não é patologia. Até porque eu tive uma matéria optativa na faculdade que era patologia. Isso. Em obras. Não tinha manifestação patológica, o termo, vamos dizer assim. Ou talvez não prestei muita atenção. Mas eu acabei atuando mais na engenharia diagnóstica devido às nomeações. Porque eu estava voltado para avaliações de imóveis, que era o que o serviço que meu pai... Eu nem sabia que existia esse tipo de serviço. Então eu fui sendo nomeado tanto para avaliações quanto para casos onde a construtora sofre uma ação do condomínio, porque o condomínio, não sei por que deu aqueles problemas na obra, a gente tem que ir lá descobrir, eles não sabem por quê, né? A gente tem que fazer investigação se é problema de manutenção, se é vício construtivo realmente, atribuir, né, as responsabilidades dentro do processo, então bastante responsabilidade. Aí então e bem remunerado, vamos dizer assim, né? A gente conseguia remunerar bem na perícia, né? Que eu fui aprendendo, né? Qual seria a remuneração correta, né? E então eu fui atrás de uma especialização também. Eu tinha do IPOG em 2013, foi quando eu comecei em Porto Alegre. Fiz alguns contatos, foi bem legal, fiz networking lá e aprendi alguma coisa também. Então, cara, o vento me levou para esse lado e eu fui indo, eu gostei e fui ampliando, né? Fui ampliando cada vez mais e eu precisava de pessoas competentes do meu lado, né? Que essa área aí, ela requer um pouco de técnica, né? Bastante, na verdade. Aí surgiu a Jaine abençoada, junto comigo lá. Com esse currículo, né? Não foi analisado no início porque, tu imagina, eu era sozinho praticamente, né? Tinha 1 ou 2 ali, mas eu fazia projeto, o escritório fazia projeto também. Eu sou credenciado Caixa, fazia muita avaliação para Caixa, viajava, fazia 7.000 quilômetros por mês, então eu tinha que fazer o RH daí também, entendeu? Eu fazia tudo e acabava que passava alguns currículos e a gente não via. Mas enfim, eu vi e deu tudo certo, né? Nós unimos forças aí nós estamos com a empresa bem legal, né? A gente está com uma cultura bacana lá dentro. Os profissionais que estão atuando junto conosco lá dentro estão aprendendo muito também, né? Hoje a Jai ela faz um papel bem importante lá dentro da empresa, que é um papel de liderança, né? Frente aos demais. Então a gente está conseguindo atender bem a demanda da região e tem muito mais ainda, né? E o que vocês percebem assim, da região? Porque de fato vocês estão numa região que cresceu muito nos últimos anos. Sim. E inclusive ali em Balneário tem a lei da inspeção predial, então também acaba entrando, né, na parte de engenharia diagnóstica. Então, como que vocês percebem assim, esse nicho na região de vocês? Nós ali, na região, a gente tem bastante construtoras, né? Como é uma região que está em pleno desenvolvimento, o setor imobiliário ele está muito próximo, né? Itapema teve o metro quadrado mais valorizado nos últimos anos, né? O Gustavo Camacho sempre fala, não sei quantos alvarás de construção saiu em Itapema, 800 e pouco? Não. Foi absurdo. É um número absurdo, assim. É que a valorização imobiliária lá está um absurdo, então é oportunidade para os incorporadores para ganhar dinheiro, né? Só que
as construtoras vêm de fora, muitas vêm desorganizadas, elas não dão bola, negligenciam muitas coisas que a gente percebeu fazendo perícia judicial, né? Não, esse ponto, até desculpa interromper, é que Não, tranquilo? voou aqui, né? Eu atendi uma empresa de lá, na época que a gente estava ensaiando, né, um escritório de BIM, isso lá em 2016. Alto padrão, apartamentos naquela época já na casa de 1 milhão, então só em 2016, 1 milhão é 5 milhões hoje. Sim. E acreditem, eles não tinham um projeto hidrossanitário do prédio. Acredito. Uhum. Eles não tinham, eles não tinham. Não sabia? Você tinha, eu perguntava, tá, como é que você chegava na obra e tinha um encanador fazendo em cada apartamento de um jeito. Eu falei, cara, isso aqui é impossível. Como ele vai entregar isso? Porque tu passa tanto tão lindo, né? Eu achei que fosse... Não, exatamente. Fachadas maravilhosas, os prédios entregues e tal. Eu pensei comigo, cara, deixa eu anotar teu nome aqui, eu nunca vou comprar. É que assim, ó, muitas vezes o projeto é feito no escritório, todo bonitinho. Agora hoje tem o BIM, que tu faz todo bonitinho, vem até desenhado em isométrico 3D, tudo certinho. Vai pra obra, o encanador nem dá bola. Ele faz do jeito dele. Entendeu? E não tem ninguém para fiscalizar também. E aí as alterações de obra não vão para o escritório. Aí o cara que faz o projeto fica a vida inteira achando que aquela é a melhor solução e ninguém nunca executa daquele jeito. Daí o que está sendo feito na obra não volta para a pessoa do escritório e ela não muda a forma de projetar. E aí sempre fica com essa incompatibilidade. O que acontece daí? O que acontece muito conosco lá? Eu tenho um amigo meu que ele é dono de uma empresa de móveis, né? Que faz os móveis, né? E o que ele se depara? Não tem as built, não tem como as tubulações estão sendo passadas na parede, né? Me dá o projeto então. A gente dá o projeto. O cano era para estar passando aqui. Daí ele desvia dali e ele vai furar as paredes para montar o imóvel, dá num cano. Entendeu? Porque não tem nada a ver com o projeto, com o que está na obra, né? Justamente por causa disso que a Jai falou. Eles negligenciam o projeto e se fazem alteração, não é passado, não é atualizado dentro do escritório. Essa desorganização aí depois fica mal para a construtora. Porque a construtora ela é mal falada daí. Tem umas que estão um pouco mais avançadas, tu tem um QR Code, que tu coloca o QR Code, daí tu consegue visualizar que isso é um trabalho que a gente faz, né? A gente faz o as-built para a construtora, faz o manual de uso, operação e manutenção para ela poder ter o livro ali, faz individualizado para cada unidade, não só um Ctrl+C, Ctrl+V que é entregue, para se livrar. Tem construtora que entrega, tem que entregar porque... Tá aqui, né? Só que tá ali E daí entrega. Só que daí acontecem esses problemas, as pessoas começam a falar mal da construtora, isso não pega bem para a construtora. Então, a gente viu uma possibilidade de ajudar algumas construtoras que querem se organizar nesse sentido, entende? Então, por isso que tem uma demanda bacana nesse sentido para nós, né? A gente está atendendo algumas construtoras grandes lá nesse sentido. E acaba que a inspeção predial, condomínios, a gente não está muito forte atendendo condomínios, mas a gente faz, né? Tem alguns síndicos que passam por problemas e a gente vai e auxilia o síndico, até porque o síndico, ele é, vamos dizer, leigo, né? E muitas coisas ele não sabe. Visto que a gente está atuando na perícia judicial, a gente vê que o problema existe a partir da entrega do imóvel, né? Dentro da perícia a gente já viu que existe um problema bem grande. A gente conhece a construtora, como ela está entregando, como ela se preocupa e tal. Na hora de atender o condomínio, a gente já tem uma visão muito mais ampla de como poder ajudar o síndico, saber se ele arruma o prédio, a forma que ele vai ter que arrumar, né? Ou descobrir o porquê que está acontecendo os problemas e auxiliar ele, né? Então, é mais nessa parte que a gente está, onde está tendo demanda, a gente está atendendo na parte de engenharia diagnóstica. O que a gente percebe dos condomínios, talvez por ser questão de litoral, muitos empreendimentos são para investimento, os moradores, os proprietários não estão lá, não estão morando lá. Então, qualquer custo que é apresentado para fazer um laudo, para fazer uma inspeção, para investigar algum problema e não só chamar alguém que faz obra, né, um pedreiro, algo assim. Então, tudo isso é muito moroso. Aí, se o síndico é leigo, não tem o entendimento que
vale a pena a contratação de um serviço especializado. E ele ainda tem que convencer todos os moradores disso, isso se torna uma dificuldade muito grande, até porque os moradores não estão lá. Então, às vezes, entre ter um orçamento a mais no valor do condomínio para mudar o ar-condicionado do salão de festas pode ser mais interessante para eles do que fazer um laudo de inspeção predial. E o que a gente percebe é que, mesmo sendo obrigatório, que é o caso da cidade de Balneário, muitas pessoas ligam, não, eu só quero o laudo que atende a norma, tá tudo certo com o prédio, não precisa nem olhar com detalhe, eu só quero o papel, eu só quero assinado. Mas não é bem assim, né? Então, como a gente... Exato, e eles só querem aquele documento, né? Então, se tem uma dificuldade muito grande. Dos proprietários não estarem lá desde a entrega, né? Porque Exato. provavelmente a entrega já não foi aquelas coisas, porque o proprietário não estava, e daí nessa já dá uma folga ali, né? O proprietário não veio. O mercado do litoral, ele cresce não por uma demanda da população local, né? Exato. Ele cresce porque é um excesso de capital que você acaba tendo pela tua atividade principal. O mercado do litoral é o mercado do segundo imóvel, massivamente é isso. Então você tem esse... Ou de aposentadoria. Ou da aposentadoria. Agora... Não dá para negligenciar o imóvel lá, né? Ainda mais com a velocidade que eles Você constroem. chega no verão lá, abre o imóvel, vê um monte de problema, meu Deus, o ano inteiro lá Isso que eu com ia problema. perguntar, Né? é rápido? Porque aqui não é tão muito rápido frenético. as obras. Aqui não é muito rápido a construção das obras. Lá eu percebo, eu passo uma vez, eu passo outra, já tá assim. Assim, ó, a gente está passando por uma transição, né? Mas Joinville tinha uma velocidade mais baixa em relação a outros locais. É que hoje você também tem uma dinâmica diferente no mercado, é que boa parte das incorporadoras elas constroem com capital próprio. Então ela ia fazendo no ritmo da empresa. Quando você começa a trazer, né, investidores, você está pagando juro para aquele dinheiro. Então, o juro é uma remuneração no tempo. Então, eu tenho que ter o menor tempo possível. Tu começa a criar uma dinâmica. Tu tem que prestar E contas aí, também, né? E aí você começa a observar como isso afeta o incorporador do capital próprio. Não estou dizendo que nunca olharam para isso, mas você começa a olhar para a operação do ponto de vista mais financeiro agora também. Porque se o meu concorrente está produzindo 2 prédios ao tempo que eu estou produzindo um, poxa, eu tenho que otimizar melhor o meu capital, senão eu pego e coloco ele num fundo de investimento e fecho a empresa. Então tem esses detalhes. Mas essa agilidade também não é muito boa, né? Daí essa velocidade nunca está aliada à qualidade. Chegam a começar a obra sem ter projeto. O que eu enxergo são processos, né? E aí o que a gente tem percebido? Eu já falei várias vezes aqui que é a leitura que eu faço de todas as conversas que a gente vai tendo. Você tem uma etapa executiva, né? Nós queremos fazer esse prédio. Esse prédio ele vai nascer numa mesa onde a gente conversa, entende o mercado, cria-se todo um cenário, desenvolve uns projetos e a gente efetivamente começa a construir ele depois de licenciado. Vencemos uma etapa, a etapa chamada projeto. Acabou o projeto. Tem início e fim. Mas isso aqui vai ser construído em 3 anos e vai ter uma vida de 50, 100 anos. As pessoas começaram a despertar para a operação. É o que eu percebo. É a leitura que eu faço. E quando você começa a olhar para a operação, você percebe o seguinte: olha, não é possível que eu tenha uma operação de uma estrutura acontecendo sem necessariamente os técnicos presentes. Onde começa a profissionalização dos síndicos, porque o síndico, que é o leigo, né? O que era o síndico? Era o Zé lá está aposentado, fica em casa o dia inteiro. O Zé pode fazer isso para nós, né? E o Zé também está de saco cheio de ficar em casa, ele quer alguma coisa para se ocupar, ele pega e pensa, não tem muito o que fazer, né? Mas imagina. Já está construído, né? Está pronto, não precisa mais. Você vai e pega e olha para um shopping, por exemplo, né? Lá, Curitiba, Almeida Júnior, também tem aqui em Joinville. Eles têm uma equipe para manter a operação daquela estrutura, cuidar de todos os sistemas. É claro que para um residencial isso acaba sendo inviável e se torna viável você terceirizar isso com o escritório. Mas a gente ainda, eu enxergo que talvez a gente esteja nesse início de transição. As pessoas despertaram. Falávamos ali antes, né, dos prédios abandonados. Esse é um serviço que todos nós aqui somos engenheiros, a gente tem uma tendência a levar tudo ao extremo técnico, que é como a gente é treinado, como a gente se desenvolve. Mas tem uma parcela comercial
que envolve esse serviço. Muitas vezes, naquele primeiro momento, quem está fazendo a análise para identificar se é viável ou não comprar aquele empreendimento, que está pela metade, mas está extremamente bem posicionado, envolvido num processo de leilão, que tem lá suas vantagens competitivas para quem sabe operar dentro desse mercado, é interessante. Eu vou comprar num preço melhor, eu vou comprar numa oportunidade porque existe uma parcela de risco associado. Agora, eu vou buscar um apoio da engenharia diagnóstica. E aí também talvez tenha um nicho para que a gente entenda qual é o limite da informação que eu posso gerar para atender as necessidades que ele tem para o primeiro processo, que é tomar a decisão, para que depois a gente amadureça isso. Porque também muitas vezes esse é um serviço bastante caro. E é bastante caro não porque o engenheiro cobra caro, mas é porque se eu pedir um trabalho completo, eu vou ter você e você, 3 profissionais extremamente gabaritados, durante um longo período de tempo, coletando informações que a gente não sabe onde está, tem que ser reproduzidas. É caro mesmo, muito caro. Quantas pessoas chegaram para mim, que não tem o projeto do condomínio e daí já tem 40 anos, queria verificar para fazer o levantamento. Aí, qual que é o endereço? Não sei, quando eu já olho assim, o custo é bem elevado para fazer um levantamento de... Não tem, assim... Levantar o projeto? Exato. É muito, muito custoso esse trabalho. Mas até um negócio que tu comentou agora, que eu até estava pensando, já tinha conversado com outros profissionais, até na palestra do próprio Gilberto, a questão da inspeção predial, né? Às vezes, tem que ser uma equipe multidisciplinar, com 5, 6 profissionais. O condomínio não tem capacidade de pagar isso. Não tem. Então, às vezes, volta lá para aquela inspeção predial, sensorial, né? Até o Gilberto falou, vai ter um engenheiro dentro da obra, melhor do que nada, melhor do que... Vai ter um engenheiro lá olhando, identificando, isso aqui não é legal, isso aqui vamos investigar. Do que... dar um tiro de canhão, às vezes, num passarinho, sabe? Pode falar. Aproveitando o gancho, tá? O engenheiro civil hoje nada mais é do que aquela analogia que já é feito, não sei quem que criou a analogia, se foi qual o autor de livro, enfim, que criou até a palavra engenharia diagnóstica, né? O engenheiro civil hoje ele é o médico das edificações. As edificações se comporta como um corpo humano praticamente. Ele precisa de ter, ele precisa de manutenção, né? Ele precisa de prevenção. A gente quando a gente cuida da nossa saúde é para a gente durar mais e com mais qualidade, né? Ter uma identificar coisas que às vezes tu não está percebendo. Então, a inspeção predial, na verdade, o objetivo dela é um check-up geral de uma edificação que está saudável. Exato. Não aquela edificação que tu sabe que está com BO, porque daí já vai para uma inspeção especializada. Mas geralmente é quando são chamados, né? Apareceu uma fissura aqui num pilar. Só vão chamar quando tá assim, né? Não tem prevenção. Hoje, por exemplo, a gente para se prevenir, uma casca. Hoje para se prevenir, tu faz check-up, exames e tal, para ver como é que tá a tua saúde. Agora meu colesterol tá um pouco alto, mas como é que eu vou baixar meu colesterol? Antigamente tá com remédio, mas daí sobrecarrega outra coisa. Porque daí se tu botar uma civastatina ali, por exemplo, vai te dar um outro problema. Não sei, não sou médico, mas enfim, né? Mas hoje tu vai consultar um nutricionista daí. O nutricionista ele vai te prevenir, porque ele vai te dar a receita das coisas que tu tem que comer para abaixar o teu colesterol. Hoje não existe uma analogia do nutricionista, vamos dizer, da nossa área, né? Hoje é o engenheiro civil que faz tudo, ele vai te dar a prevenção de como a edificação não ficar doente mais para frente, né? Aí sabe onde talvez a gente chegue aqui já quase uma conspiração filosófica a respeito do mercado, né? Mas isso é legal, isso é uma reflexão, né? Que é um conteúdo interessante. Nós recebemos o Carlos no episódio anterior e a gente falou sobre a questão da formação de mão de obra. O Carlos é da Daxo, né? Da cultura Daxo, de Joinville, hein? De Joinville. E o Carlos ele tem um carinho muito grande pela questão da formação de mão de obra. Inclusive, a gente trabalhou junto numa escola que existia aqui em Joinville com esse propósito. Quando você começa a olhar para o nosso mercado, muitas vezes você tem um engenheiro
desempenhando o papel. À medida que você consegue formar técnicos, você começa a ter uma equipe. Muitas vezes eu não consigo manter um engenheiro dentro de um prédio, porque não é viável, mas talvez o meu escritório, com alguns técnicos que eu garanto, né, a capacidade deles, eles podem estar coletando os dados que eu preciso e acaba que isso se torna mais eficiente para a contratação, né? Então talvez o próximo passo do amadurecimento do mercado seja esse, né? A formação de uma mão de obra complementar. E a gente pode brincar com a analogia, né, da medicina, que sempre é muito comum, né? Mas a gente pode ir daí para o universo de um hospital, né? Você Exato. tem o nível superior é formado pelo médico e pelo enfermeiro, e abaixo deles eles têm as especializações, né? ou os níveis técnicos, né? Você tem o auxiliar de enfermagem, você tem o técnico de enfermagem, e ainda esses profissionais eles também podem ter especializações, porque você não consegue colocar uma enfermeira de nível superior para coordenar, assessorar um médico especificamente numa cirurgia, porque ela precisa coordenar uma equipe, é muito caro manter aquela profissional parada. O médico da mesma forma, não posso colocar um médico lá no CME esterilizando equipamento, é muito caro, né? Mas eu tenho que esse conjunto colocar pessoas ali para que possam operar, né? Nesse caso da inspeção predial se tornar um pouco mais viável para a contratação, é aquela coisa, tu vai pegar um clínico geral, ele vai identificar, e vai encaminhar. Tem que investigar. Exatamente. Tem que fazer exames daí, vai fazer exames, né? O médico, tu senta na frente dele, ele faz uma anamnese contigo, né? Mas para onde ele encaminha em primeiro lugar? Vai fazer exames. Coletar os dados. Tem que coletar os dados. E talvez essa seja a parte mais cara da engenharia diagnóstica, porque não se faz uma curadoria desses dados, né? Exato. Esses dados são do condomínio, eles deveriam ter, né, uma referência. E no condomínio é a mesma coisa, né? Uma pessoa que nunca teve uma procura médica, quando ela vai iniciar qualquer coisa, ela tendo um problema ou não, o custo é muito maior do que se ela só mantém um acompanhamento. Exatamente. E é isso que a gente percebe, a gente vai fazer uma inspeção predial. Tá, agora então passe pra gente o registro das manutenções. Não tem. O manual de uso e operação. Não tem. O que vocês planejam fazer de manutenção no prédio? É limpar a caixa d'água e, sei lá, algum motor, alguma coisa assim simplificada. Então, para o síndico entender que a gente está partindo do zero, né, para entender aquele edifício é muito complicado. E a gente já teve casos recente, a gente fez a inspeção predial. E aí, quando a gente solicitou a documentação, em 2017, eles fizeram um laudo de inspeção predial detalhado e nada foi executado daquilo. Então, além de se entender que é necessário fazer a inspeção predial, tem que entender para que é. Não adianta você só ir lá fazer um check-up e guardar aqueles documentos. É muito complicado esse mundo de condomínio, né? Porque daí vai que no meio trocou o síndico. Exato. Não, mas não era o síndico, foi o outro que fez, foi o outro que não tinha o relatório. É sempre assim. Mas o lance da inspeção predial é mais importante do que as inspeções rotineiras, é o que você faz entre uma e outra, assim como os check-ups, né? Mais importante que fazer o check-up é o que você faz entre um exame e outro, exatamente, né? Mas um pouquinho antes você comentou uma coisa que me chamou bastante a atenção. Falou a respeito daquele comportamento mais prático do laudo de inspeção lá de balneário, que muitas vezes as pessoas querem simplesmente que você se torne um despachante delas. Aqui em Joinville nós temos um projeto, ele está arquivado nesse momento, mas ele remonta lá de 2010, se eu não estou enganado. Acho que a gente já conversou disso em algum momento, se não aqui nos bastidores, que era a Lei de Inspeção Predial de Joinville. Ela divide opiniões, né? Dentro da nossa entidade, a gente é favorável ao projeto com algumas ressalvas. A lei foi muito bem desenhada, né? Porque ela teve uma contribuição técnica bastante presente. Mas a preocupação que nós tínhamos era a seguinte, eram duas, ou até mais na verdade, mas as duas principais. Os problemas de inspeção predial, eles estão relacionados à manutenção ou eles nascem na falha de execução? Isso era uma resposta que a gente precisava ter, porque muitas vezes a gente pode estar imaginando um universo de operação que manifesta patologias que estão relacionadas ao período de execução, né? Aquilo que eu mostrei. Então, a gente tem que melhorar a execução, porque não está gerando problema de operação, porque não está sendo feita manutenção, mas ao contrário, é um reflexo daquilo que foi mal construído, né? Porque a gente tinha medo justamente desse efeito burocrático.
a mais uma instância burocrática. Qual o efeito prático disso? Nós vamos ter pessoas preparadas para absorver essa demanda, ou daqui a pouco a gente vai abrir um precedente bastante grande para um monte de gente ficar assinando e mostrar daqui a pouco, por efeito prático, para o mercado, de forma errônea, que a engenharia não resolve minha vida. Eu chamo o cara aqui só para cumprir tabela, mas não chega a lugar nenhum. Mas é porque você está usando de maneira errada. Porque aí outro viés que eles utilizam na inspeção predial é quando está dando os 5 anos do empreendimento. Sim. Faça um laudo aí que a gente vai cobrar tudo da construtora. Mas aí não fez nenhuma manutenção. Daí volta para a questão das garantias, que se a construtora às vezes não tem ciência disso, ela vai lá e executa tudo para, né, ficar de boa com o condomínio. Sim. Mas se ela tem conhecimento e ela passou pelo menos o manual com as garantias, boa parte daquele laudo não tem nada de responsabilidade dela em fazer aquilo. Mas às vezes ela só entende isso depois de ter feito reparos desnecessários em vários empreendimentos. Na vontade de não gerar um desconforto, Exato. falarem mal uma construtora, eles vão lá e... Mas às vezes seria Mas o importante próprio- esse posicionamento. Não, isso aqui não é Só que os próprios síndicos, né, ou condomínios, enfim, proprietários têm essa visão que, se eu fizer um laudo perto dos 5 anos, eu vou conseguir tudo aquilo da construtora. Não sei quem que espalhou essa história, né, mas tá difícil. Tá difícil né? Mas o mercado, ele vai encontrar, né, oportunidades, sejam oportunidades boas ou ruins, eu pelo menos vejo dessa forma, e vai explorar, né? A gente sabe que mais recentemente a gente enfrenta um problema bem grande, né? Vamos chamar assim, né? A máfia dos laudos, né? E aí você tem, claro, brincando com os advogados, mas você também tem escritórios de engenharia que se especializaram em vamos aqui encontrar problemas para executar seguros, né? Então, Isso, também olha, é um problema. tem uns colegas aí também que vou ter que contar. Né? A gente E já se aí, deparou. o que acontece? Né? Você vai acabar levando para litígios desnecessários, vai Exato. judicializar um monte de vai coisa e daqui a lotar o que pouco... já tá extremamente... Abarrotar mais o judiciário. Exatamente. E no final das contas não vai resolver nada e vai gerar um ruído negativo para o mercado, porque as pessoas não vão enxergar vantagem, né, ou valor na engenharia diagnóstica. Não vão enxergar aquilo que eu, pelo menos, com a minha visão de mercado daquilo que eu faço nosso propósito lá é mostrar para a pessoa que o imóvel dela é um investimento. Então ela precisa entender que aquilo ali tem que manter o valor e agregar valor com o tempo. Aumentar o valor, né? Não é só... Isso, exatamente. Eu entendo que a nossa missão hoje é conscientizar a sociedade em vez de implementar uma lei que tu vai ter que fazer à força. Exatamente. Porque daí até o pode dar esse efeito prático é problema. melhor. Mas a conscientização e por vontade própria, né, por lógica, né, de fazer aquilo... a conscientização É que quando- é o canal, né? Sim, porque quando a gente encontra aqui um caminho comum, né, chegamos a um acordo prático e a gente replica esse acordo prático. Qual é o problema de transcrever isso, né, numa norma? Esse é o caminho mais natural, né? Se a pessoa perceber a importância da inspeção, né, e dos problemas, né, que estão relacionados à falta de cuidado de um edifício, que foi bastante discutido até com o Dr. Camacho, né, na oportunidade do episódio que ele esteve presente. É fundamental, né? É fundamental. Você agrega valor à engenharia, para ser mais honesto, né? E hoje eu realmente percebo, com a leitura que eu faço, né, de que a gente está começando a entender mais que não é só a execução, é a operação, né? E a operação gera até um passivo maior para as incorporadoras, Exatamente. que também é um público bastante importante para vir apoiar, né, nesse momento e entender, vamos contratar, vamos otimizar os nossos processos, reduzir desperdícios para que a gente possa pegar aquele dinheiro que é perdido e aplicar, né, em conhecimento, aplicar em registro e também a curadoria disso, né, porque a gente entrega às vezes um material e aquilo se perde, a pessoa não olha. Até o Maurício esteve aqui também, né, fazendo bastante citações aí, porque a gente vai lembrando, né. O Maurício é da Caua Empreendimentos, né? que ele constrói aqui em Joinville.
Maurício, eu vou copiar, falei, né? Ele criou uma forma de entrega que ele faz uma espécie de mini treinamento. Sim. Ele recebe a pessoa, mostra o manual, Mostra tudo para a pessoa. explica. Então, assim, é uma boa prática, né? É uma experiência, né? A gente fala eventualmente aqui nesses episódios que as pessoas hoje mudaram a linha de consumo, a perspectiva de consumo. Elas estão menos preocupadas com aquilo que é tangível e se focam mais na experiência, né? De certa forma, a gente tem uma oportunidade de fazer a engenharia despertar ali no senso comum da sociedade, né? Poxa, não é simplesmente um cara que cobra um monte, não é simplesmente um nerd, não, é uma pessoa que pode realmente te ajudar a fazer o teu empreendimento se manter, né? E não sei também, algo que eu percebi também, assim, né? O custo das coisas estão muito alto. Exatamente. Então, hoje, você comprar um apartamento, comprar uma casa, nossa, meu Deus, eu comprei um apartamento. Então, tu quer evitar tudo que tu possa ter dor de cabeça, sabe? Porque tu tá raspando ali o que tem e o que não tem pra investir naquilo. Então, tu quer se assegurar que tu não vai ter problema, que era diferente de antigamente, onde as pessoas compravam, né, as coisas com mais facilidade e faltava conscientização, né, e tudo mais. Mas hoje, assim, muitos colegas meus, eles me procuram, Karine, o que eu tenho eu tô botando aqui. Então, não pode dar problema. Eu quero que tu vá lá, quero que tu vistorie, não, pode deixar. Então, eu tô percebendo essa visão também das pessoas. Esse num laudo de recebimento de imóvel. De chaves, De chaves, legal. A gente faz esse serviço também. Nossa, eu acho que é imprescindível. Imprescindível. Quem vai receber um imóvel tem que fazer. Tu sabe que nos Estados Unidos, para tu transacionar um imóvel, é obrigatório, né? Um laudo de inspeção, home inspection. Isso, home inspection. A pessoa acho que até tem a prerrogativa de negar, de abrir mão, né? Mas aí tem consequências para o comprador, né? Ele perde qualquer... Ah, sim. Não sabia. Se eu não estou enganado, ele tem a prerrogativa de abrir mão da inspeção. Só que ele não pode contestar absolutamente nada do que tiver lá. Nenhuma situação. Inclusive o preço de negociação difere em algumas situações, né? Porque tem um prazo para isso, né? E às vezes o mercado lá é tão agitado que... enfim, mercado, né? Mercado. Mas... lá é integrado o sistema, né? É bem interessante. É outra coisa, né? É outra coisa. Funciona diferente. Bacana. Por quê? Porque eles entendem que o imóvel é de fato um patrimônio, né? Exatamente. Mas tá passando a ser entendido aqui também. Só que não é um patrimônio como comprar uma barra de ouro que vai ficar lá daquele jeito. Não. E quanto mais a gente traz tecnologia e automatização dos sistemas, muda materiais, né? Estuda o material de 1 ano, em 2 anos já está colocando ele, dizendo que vai ter 20 anos de vida útil, né? Não sabemos do comportamento disso ao longo do tempo, mas vai trazer manutenção para tu manter o imóvel pelo menos do jeito que ele estava quando você adquiriu, né? Então, esse entendimento que a gente tem que ter. E até na aquisição do bem, né? Às vezes, para a gente comprar um celular, um carro, quanta pesquisa a gente faz? E depois de comprar ainda, ou continua pesquisando para entender como aquilo funciona, ou na hora que está adquirindo um carro, por exemplo, já chama o vendedor e mostra como funciona isso, como liga aquilo, lê o manual, mas com os imóveis não, você só quer entrar lá e deu, botar né? os móveis, deixar bonito. Então, e não entender realmente o funcionamento daquele sistema, né? O que foi pensado quando se projetou aquilo, né? Maravilha. Bem, acho que o papo é interminável, né? A gente poderia... É que eu gosto muito desse assunto. E é um assunto interessante, né? Porque ele abre caminhos, né, para aquilo que a gente pode mostrar além da engenharia, vamos chamar assim, de tradicional, né? Por isso talvez que desperte tanta empolgação. Mas infelizmente o nosso tempo é limitado e... Enfim, a gente precisa, né, encerrar, mas desde já eu deixo aqui, né, a nossa vontade de uma nova conversa, né? Acho que a magia do podcast está nisso, a gente sempre pode voltar para uma conversa e tá tudo certo, porque a gente não precisa responder perguntas, né? A gente conversa, isso é bacana, né? A gente tem uma prática aqui, né? A gente sempre pede aos convidados que eles compartilhem conosco uma sugestão de leitura. Porque a gente vai vem montando uma lista para compartilhar com aqueles que nos acompanham essas referências, né? Não precisa necessariamente ser uma referência técnica, pode ser
um hobby com a leitura, enfim, mas que marcou vocês, que em algum momento gerou algum impacto, para que as pessoas possam também buscar essa referência e quem sabe também se inspirar, né? Poderia começar? Ok. Então, o livro que eu pensei que me remete muito é O Monge Executivo, né, que é uma história de liderança, enfim, porque o que eu percebo, tanto, né, na questão profissional, que às vezes quando a gente está na faculdade, eu pelo menos não tinha essa dimensão, que às vezes não o mais difícil ou complicado, mas o que torna talvez complexo até a engenharia são pessoas, né? O tempo todo a gente está envolvido com pessoas. Então, seja um cliente, um colega, enfim, independente do nível, né? Ou mesmo a nossa relação entre o profissional e o pessoal, fazer esse gerenciamento é complexo, porque é uma coisa que a gente não estuda, às vezes, né? Normalmente na faculdade, ou enfim. Então, esse é um dos livros que traz bastante reflexão nesse sentido, né? O Monge Executivo. O Monge Executivo. Ah, e o Executivo. Sim. Ah, entendi que era o Monge era Executivo. Não. O Monge ou Executivo? Então, é uma história, né, que trata desse contato de um executivo com uma vida toda tarefada com um monge. Então, essa relação que é bem interessante. Para dar peraí, vamos pensar um pouco antes de Faz um continuar. retiro e tal, né? Exato, Eu continuar disse. com essa vida louca, né? Bacana. Tem uma continuação também, que ele retorna ao mosteiro, bem legal. Legal. Então, pela minha fase de vida, o que mudou assim a chave, o livro que fez uma diferença grande para mim, eu gostaria de estar expondo, é o Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor é um livro bem legal, não sei se vocês já leram ou não. Eu já ouvi falar no Mas eu recomendo, ele é bem interessante. Ele distingue assim o que numa empresa hoje é a parte técnica, a parte comercial e a parte administrativa. Esses três tem que andar junto para a empresa dar certo, né? Então ele explica bastante essa parte, eu achei bem legal. E agradecer, né, também pelo convite, por estar aqui. A gente se coloca à disposição, com certeza, para vir aqui novamente com novos assuntos. Os assuntos, qualquer assunto que vocês quiserem falar, a gente troca uma ideia. Sim. Tá? É uma honra estar participando aqui com vocês e apoiando. Eu que agradeço pela disponibilidade de vocês, né? Não são aqui da cidade, né, de Joinville, e prontamente receberam o convite, não, vamos fazer, vamos em tal data, então achei bem legal mesmo, fiquei bem feliz de ter vocês aqui e eu adorei a conversa, eu acho que nem dá pra ter, precisa falar. Não, as portas estão abertas lá na Romerich Engenharia, tá? Lá em Itapema, lá, quiser tomar um café, tá abertas as portas lá. E claro, faço eu também os meus agradecimentos a vocês, né? O papo foi excelente. E aproveitando, né? Então compartilhem conosco, né? Onde é que as pessoas podem encontrar vocês, rede social, enfim, o que vocês acharem pertinente, fiquem à vontade. O meu Instagram ele é @diegoomerich.eng. E eu acho que tem LinkedIn também, se botar meu nome lá, Diego Omerich, vai aparecer. Perfeito. O meu Jaine Dranca, né? Como é um nome diferenciado, não precisou colocar nada, é só @Jaine Dranca mesmo. E lá pelo perfil também dá para encontrar o da empresa, né? Que é o Omerich Engenharia. Tem na rede social do Instagram, Facebook e o LinkedIn também. Da empresa é @Romerich Engenharia, né? Com H. Bacana. Karine, considerações finais? Eu já falei ali, né, mas agradecendo novamente, eu acho que esse assunto a gente precisa, né, bater muito na tecla, porque a gente precisa trazer essa conscientização para as pessoas, quem constrói, quem compra, quem gerencia, então a gente precisa falar muito disso. E infelizmente ainda a gente acaba esbarrando com muitas pessoas que não sabem o que é o manual de uso e operação. Então a gente precisa falar disso e obrigada por vocês terem aceito o meu convite para falar sobre isso. Maravilha. Lembrando, né, que essa temporada tem um patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixa de conferir a rede social do nosso parceiro que acredita e apoia esse projeto. Vai lá no canal, comenta na última publicação, a GES Podcast. Isso ajuda a movimentar a rede e mostrar que a gente está entregando conteúdo para mais pessoas.
E claro, mais uma vez, né, eu peço para que você se inscreva no canal da GES, marque o sininho para receber notificações, compartilhe com amigos e parceiros e também nos siga lá no Instagram, no @GESOficial. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!